Ano passado eu comecei um costume aqui, eu não sei se o professor Abrão também fazia, de ler a Carta de Independência do Estado de Israel, que eu acho que a gente tem que ler todo ano, e até talvez mais do que uma vez por ano. A gente tem que ler todo ano, a gente tem que refletir sobre isso, a gente tem que entender o que ela representa e como ela de fato, 71 anos depois, continua sendo a nossa inspiração de verdade, continua sendo a marca da identidade desse Estado tão jovem, tão novo que é o Estado de Israel. A gente vai ler a declaração, depois eu vou colocar 2, 3 vídeos curtinhos, prometo que são curtinhos, um deles mostrando o que aconteceu exatamente no dia seguinte ao dia da independência de Israel, o que seria amanhã. Vamos fazer a leitura então da Carta de Independência do Estado de Israel. Declaração da Independência do Estado de Israel, dia 14 de maio de 1948. A terra de Israel é o local de origem do povo judeu. Aqui sua identidade espiritual, política e religiosa foi moldada. Aqui eles primeiro atingiram a formação de um Estado, criaram valores culturais de significância nacional e universal e deram ao mundo o eterno livro dos livros. Depois de serem forçosamente exilados de sua terra, o povo conservou consigo sua fé durante sua dispersão e nunca deixou de rezar e sonhar com o retorno para sua terra e com a restauração lá de sua liberdade política. Impelidos por sua ligação histórica e de tradições, judeus lutaram, geração após geração, para se restabelecerem em sua antiga terra natal. Nas décadas recentes, eles voltaram em massa. Pioneiros, desafiadores, refugiados e defensores, eles fizeram desertos florescerem, reavivaram a língua hebraica, construíram vilarejos e pequenas cidades, criaram uma próspera comunidade que controla sua própria economia e cultura, adorando a paz, mas sabendo como se defender, trazendo as bênçãos de progresso para todos os habitantes do país e aspirando a um Estado independente. No ano de 1897, nas conferências do pai espiritual do Estado judeu, Theodor Herzl, o primeiro congresso sionista delineou e proclamou, no ano de 1897, nas conferências do pai espiritual do Estado judeu, Theodor Herzl, o primeiro congresso sionista delineou e proclamou o direito de o povo judeu fazer renascer o seu próprio país. Esse direito foi reconhecido em 2 de novembro de 1917 e reafirmado no mandato da Liga das Nações, que, em particular, deu sanção internacional para a conexão histórica entre o povo judeu e Eretz Israel, e o direito de o povo judeu reconstruir o seu lar nacional. A catástrofe que recentemente caiu sobre o povo judeu, o massacre de milhões de judeus da Europa, foi outra demonstração clara da urgência de resolver o problema da falta de um lar através do restabelecimento em Eretz Israel do Estado judeu, que abriria bem os portões da terra natal para todo o judeu e conferiria ao povo judeu o status de membro privilegiado na comunidade das nações. Vejam que interessante como a visão que eles tinham e como isso se cumpriu. Sobreviventes do Holocausto nazista na Europa, assim como os judeus do resto do mundo, continuaram a migrar para Eretz Israel apesar das dificuldades, restrições e perigos e nunca deixaram de assegurar o seu direito a uma vida de dignidade, liberdade e trabalho honesto em seu lar nacional. Na Segunda Guerra Mundial, a comunidade judaica desse país contribuiu por completo com as nações que amam a paz e a liberdade contra as forças da tirania nazista, com o sangue de seus soldados e seus esforços de guerra. Ganhou o direito de ser reconhecida entre os povos que fundaram as Nações Unidas. No dia 29 de novembro de 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a resolução do estabelecimento de um Estado judeu em Eretz Israel. A Assembleia Geral requereu aos habitantes de Eretz Israel tomarem as medidas necessárias para a implementação desta resolução. Este reconhecimento das Nações Unidas pelo direito de o povo judeu estabelecer o seu Estado
é irrevogável. Este é o direito natural de um povo judeu ser mestre de seu próprio destino, com todas as outras nações em seu próprio Estado soberano. De acordo, nós, membros do Conselho do Povo, representantes da comunidade judaica de Eretz Israel e do movimento sionista, estamos aqui reunidos no dia de término do mandato britânico sobre Eretz Israel e por virtude de nossos direitos naturais e históricos e pela força da resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, aqui declaramos o estabelecimento do Estado judeu em Eretz Israel, a ser conhecido como Medinat Israel, o Estado de Israel. Declaramos que, vigorando a partir do término do mandato a essa noite, véspera de Shabat, 6 de Iyar de 5.708, 15 de maio de 1948, até o estabelecimento das autoridades eleitas regulares do Estado, em acordo com a Constituição que será adotada pela Assembleia Constituinte eleita, no mais tardar em 1º de outubro de 1948, o Conselho do Povo atuará como Conselho Provisório do Estado, e seu órgão executivo, a administração do povo, será o governo provisório do Estado judeu, a ser chamado Israel. O Estado de Israel será aberto para a imigração judaica e para o recebimento de exilados. Patrocinará o desenvolvimento do país para o benefício de todos seus habitantes. Será baseado na liberdade, justiça e paz. Como imaginado pelos profetas de Israel, garantirá liberdade de religião, consciência, língua, educação e cultura. Respeitará os lugares sagrados de todas as religiões e será fiel aos princípios da Ata das Nações Unidas. O Estado de Israel está preparado para cooperar com agências e representantes das Nações Unidas a implementar a resolução da Assembleia Geral de 29 de novembro de 1947 e tomará as medidas necessárias para trazer a unidade econômica a toda Eretz Israel. Nós fazemos um apelo às Nações Unidas para assistir o povo judeu a construir o seu Estado e para receber o Estado de Israel na comunidade das nações. Nós fazemos um apelo em meio ao duro ataque lançado contra nós há meses, aos habitantes árabes do Estado de Israel, para manter a paz e participar da construção do Estado na base de igual e completa cidadania, e através de representação em todas as suas instituições provisórias e permanentes. Nós estendemos nossa mão a todos os estados vizinhos e seus povos numa oferta de paz e de boa vizinhança. E apelamos a eles para o estabelecimento de laços de cooperação e ajuda mútua com o soberano povo judeu estabelecido em sua própria terra. O Estado de Israel está preparado para fazer a sua parte em um esforço comum para o desenvolvimento de todo o Oriente Médio. Nós apelamos ao povo judeu em toda a diáspora para ajudar os judeus de Eretz Israel nas tarefas de imigração e construção e de os apoiarem na grande luta de realização do antigo sonho, a redenção de Israel. Colocando nossa confiança no misericordioso, nós afixamos nossas assinaturas a essa proclamação nesta sessão do Conselho de Estado, no solo da terra natal, na cidade de Tel Aviv, na véspera do Shabat, em 5 de Iyar de 5.708, 14 de maio de 1948. Acho que a gente pode aplaudir também, né? Hoje em dia é muito difícil a gente ter um orgulho verdadeiro. Pergunta aqui, a gente olha, né? Por que vocês têm orgulho? Metade já vai levantar e dizer, do Corinthians! Que é Corinthians! A outra metade vai dizer do PT, tô brincando. Hoje em dia é difícil a gente ter aquele orgulho positivo, não aquele orgulho vaidoso, mas o orgulho positivo. O orgulho de olhar e falar, esse é meu país, essa é minha família, esse é meu povo. A gente fala na Tefilá sempre antes do Shema,
Leman lo nevosh, nós não teremos mais vergonha. E eu pergunto para vocês hoje, será que hoje nós temos orgulho ou temos vergonha? E se temos vergonha, significa que ainda temos que melhorar nossos atos. Mas temos muito pelo que ter orgulho. De tudo aquilo que foi construído, de toda a nossa linda e sofrida história, que nos permitiu estar, depois de tanto tempo, com a nossa identidade preservada, com a nossa história devidamente registrada, então podendo voltar à nossa terra. No dia seguinte ao estabelecimento do Estado de Israel, e ao contrário de toda a romantização que consta na declaração que eu acabei de ler, a ONU não foi assim tão nossa amiga depois. Hoje a gente sabe muito bem que o país mais condenado, injustamente, óbvio, na ONU é Israel, que eles nos atacam e nós somos condenados. Não dá para entender. Mas ainda assim, ao contrário do que a lógica humana poderia pensar, se há 20 anos atrás ou 30 anos atrás a gente ouvia toda semana que os japoneses inventaram uma tecnologia mirabolante nova e a gente achava, uau, esses japoneses realmente são os gênios da tecnologia. Nada contra, não diminuindo nossos amigos japoneses, mas hoje a gente vê a mesma coisa acontecendo com Israel. Seja na área tecnológica, seja na área do desenvolvimento humano, seja na área da medicina, no combate a doenças, na evolução. É um lugar que mesmo aqueles que não gostam, e não gostam porque são ignorantes, não gostam porque tem preconceito, ou tem motivos religiosos, porque gostar do Estado dos judeus talvez faça com que a sua religião e o seu Messias não seja assim tão religião e tão Messias, não seja uma história assim tão verdadeira. Mas mesmo assim, todos esses reconhecem e dependem de tudo que o Estado de Israel, com muito esforço, desenvolve nos nossos dias.